E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Este é o canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Ali está o conhecidíssimo mestre do terror, mascote máximo deste canal. E vamos voltar a falar dele, do Almanac Disney. Não faz tanto tempo assim, num vídeo eu comentei que fazia tempo que eu não falava do Almanac Disney, que eu não lia um Almanac Disney e que eu ia ler um para matar a saudade. E aqui está, andei lendo um Almanac Disney e decidi falar a respeito dele. Confesso que eu peguei essa edição de maneira aleatória, eu não fiz uma escolha. Normalmente eu tenho um bom número de edições do Almanac Disney, a coleção Disney que eu me propus a fazer, embora faça bastante tempo que eu não faço um investimento na coleção. Na verdade faz algum tempo que, com exceção da coleção dos Super Amigos, graças ao meu amigo Jair, até combinou, que me mandou umas edições, faz um bom tempo que eu não invisto de verdade em nenhuma das coleções que eu me propus a fazer. Eu preciso corrigir isso, né? Mas eu tenho bastante da Almanac Disney. E normalmente quando eu me proponho a ler uma das edições dos meus almanacs Disney, eu pego alguns, faço uma pré-seleção, olho as capas e tal. E esse eu peguei de maneira aleatória. Eu fui ali, peguei ele porque ele era o único almanac Disney meu que, quando veio parar nas minhas mãos, estava envolto em um plástico protetor, que eu inclusive desleixadamente acho que já perdi. E como sempre, tive boas surpresas na leitura deste gibi, e algumas decepções, como normalmente acontece. É o Almanac Disney número 173, traz na capa anunciando mais um selo do concurso Vá à Disneylândia com o Pato Donald. Está aqui o selo, é da Praça de New Orleans. A história principal é a Pirâmide Invertida, já é a segunda parte, eu não tenho a primeira até onde eu lembre. Tá o Patacôncio, o Tio Patinhas, e esse é aquele personagem estranho que eu já fiz um vídeo contando que eu nunca havia o visto. Essa é a segunda vez que eu vejo numa história, o tal do OK Quack. Também anuncia em um pequeno destaque o Peninha. A edição está muito bem cuidadinha, por isso que eu gostaria de achar o plástico para devolver. Ela é de outubro de 1985. E vamos a ela então, vamos falar aqui sobre o que eu encontrei. Que grande destaque para o tal concurso na época, você tinha que pintar isso aqui, mandar para lá, né? Coisas da época. O Tio Patinhas, a Pirâmide Invertida, tem algumas particularidades interessantes. Até onde eu posso perceber, é uma história daquela fase italiana, me parece claramente pela arte, embora eu não consiga reconhecer o nome, e ela traz como personagens centrais da aventura. Estou aqui sem mostrar o gibi, né? Estou com o gibi fora do quadro, que maravilha. E ela traz como personagens centrais da história o Tio Patinhas, o OK Quack e, pasmem, a Margarida. A Margarida sem o Donald. Como eu não li a primeira parte, eu não sei como ela se envolveu nessa aventura, como que ela, de maneira solo, vamos dizer assim, se envolveu numa aventura com o Tio Patinhas e com esse OK Quack viajando pelo mundo. Essa já foi uma das surpresas do gibi. É como eu sempre digo, eu conheço pouco do universo Disney, eu o desprezei, o negligenciei por muito tempo, e ler essas aventuras ainda sempre me reserva essas pequenas surpresas. Eu não pude ler a parte 1, mas li, obviamente, essa aqui, que é a conclusão da aventura, e achei uma aventura ok, para pegar o nome do personagem ali do tal OK Quack. É uma aventura ok. Não é uma aventura ruim, também não é uma grande aventura empolgante. Eles encontram a tal pirâmide invertida, que é sustentada por um diamante, e era o tal diamante que o Tio Patinhas queria, e ele acaba disputando ela com o Patacôncio. Mas lá, no final das contas, ninguém fica com o tal diamante. Mas o Tio Patinhas ainda sai da aventura obtendo os seus lucros, e a Margarida também, por incrível que pareça, acaba tirando lucro dessa aventura. E a história termina com o Tio Patinhas entregando
uma trocentena de moedas pro OK Quack, porque como vocês devem lembrar naquele vídeo em que eu mostrei o meu primeiro encontro com ele num quadrinho, ele tem um disco voador que é do tamanho de uma moeda que tá perdida aí provavelmente no meio da fortuna de moedas do tio Patinhas. E como eu disse, uma história ok da fase italiana. Essa fase italiana que a Abril publicava tem umas boas histórias, é muito característica o estilo de arte, é uma pena que para variar eu não consigo lembrar quem é o desenhista. E valeu a pena, talvez eu gostasse mais se tivesse lido a parte 1, né? Mas não há o que fazer. Depois tem uma história dos escoteiros mirins. Eu não costumo gostar muito de histórias dos escoteiros mirins. Já li algumas de que eu gostei. E por incrível que pareça, essa é uma delas. Eles encontram o que eles pensam serem uma tribo de índios, talvez descendentes de uma antiga tribo de índios, quando eles estavam explorando umas cavernas em busca de relíquias indígenas. Mas na verdade não eram índios, eram alienígenas que se pareciam com índios e que tinham um disco voador que inclusive tem uma pena. Eu gostei da história, eu achei interessante, viu? Achei bem boladinha. Chegou a me empolgar até mais do que a história da pirâmide invertida. Uma historinha curta com o Pateta e o Mickey, tipo naquele estilo piadinha, né? Nada a comentar aqui. E depois a que é a melhor história da edição, a Arca de Noé não é, com o Peninha. Eu acho que essa aventura aqui talvez seja uma aventura nacional, né, da fase da produção nacional aqui do Brasil. Como eu disse, eu sou leigo, eu desconheço, eu não tenho certeza, mas as histórias do Peninha costumam ser extremamente divertidas. Eu não lembro, cara, e aí talvez seja pelo meu desconhecimento total, mas eu não lembro de ter visto ou ouvido falar do Peninha aparecendo em algum desenho animado da Disney. Eu não me recordo disso. Se ele apareceu e alguém puder me informar aí nos comentários, vou achar bem legal. Mas nos quadrinhos ele é muito hilário. Ele torna a vida do Noé aqui eu acho que o Noé preferia se afogar no dilúvio. O final, então, quando o Noé e ele acabam ficando fora da arca, porque a arca está super lotada de animais por culpa do Peninha. É muito bom. Uma história do Lobão. As histórias do Lobão eu não gosto. Eu leio, eu não consigo pular histórias, mas eu não gosto. Eu achei uma história extremamente boba para variar. Não tenho nem nada a comentar a respeito. Anunciava uma revista do Cascão, as melhores piadas do Cascão. Na época, né, a Editora Abril dominava totalmente o mercado, publicava de tudo. Depois tem uma história do Super Pateta, Os Piratas Invisíveis, mais outra das surpresas Disney para mim. A melhor história que tem aqui, eu reafirmo, é a do Peninha. Mas a maior surpresa que eu tive foi esse crossover aqui. O Pateta, o Super Pateta, no caso, se envolvendo numa aventura com o Capitão Moby Dick, mas mais incrível que isso para mim, com o Capitão Gancho, né, o notório inimigo do Peter Pan e sua tripulação de piratas. Eles acabam enfrentando o Super Pateta. E o curioso é que eles conheciam o Super Pateta, sabiam quem ele era, mesmo vivendo lá na Terra do Nunca e tal. Como eles saíram da Terra do Nunca para viver aqui aqui não, né, ali no universo do Super Pateta, eu não sei, mas a história não chega a ser ruim, é uma história divertida e, acima de tudo, é um crossover que eu nunca imaginaria, cara. Super Pateta enfrentando o Capitão Gancho. Tem um anúncio aqui, ó, como eu acabei de falar, a Abril era a mega poderosa do mercado editorial de quadrinhos na época, publicava de absolutamente tudo, e ela estava publicando aqui, ó, Super Amigos com Camelot 3000, o fim da saga, e uma revista do Super-Homem, 2 anúncios da DC. Na capa, o Super-Homem anuncia enfrentando uma espécie de robô que lembra um samurai, sei lá. E ele fala: por Krypton, estou sem poderes. Não faz muito tempo que eu estava conversando com meu amigo Jair, nós estamos sempre conversando sobre quadrinhos, e eu comentei com ele que, cara, eu tinha perdido a conta de quantas vezes esse recurso era usado em histórias do Super-Homem antigamente. O recurso que eu falo é o recurso de fazer com que ou ele perdia os poderes, ou pelo menos perdia o controle dos poderes enfrentando alguma situação.
Era aquela época em que o Super-Homem era tão onipotente que não parecia haver maneira dele perder qualquer luta, e esse recurso era muito usado. Depois tem uma história aqui, Maravilhas da Natureza, o Ártico Selvagem. Eu gosto muito do Maravilhas da Natureza, todo mundo sabe, é uma das minhas partes prediletas do Almanac Disney, e aqui conta a história, né, fala, né, a respeito de vários animais que vivem na região ártica, vários deles, lobo, bisão, cervos, o carcaju, vários deles têm bastante destaque na história. Na maneira como conta, é uma espécie de documentário desenhado, né? Não é ficcional, e é muito legal. Adoro Maravilhas da Natureza. Mais um anúncio, dessa vez o Pateta faz história. Beethoven, deve ser muito legal. Donald e Sobrinhos, Pato ao Mar. Uma história, digamos assim, normal. Uma história estilo Donald. O Donald, mais uma vez, aprontando das suas. Anunciava o choque do ano, X-Men e Novos Titãs contra Darkseid e Fênix Negra. Olha só, aqueles encontros Marvel DC da época. E o Donald aqui aprontou das suas, como sempre, e terminou mal, como sempre, embora aparentemente os meninos tenham terminado mais mal ainda, porque tinham que cuidar do Donald. Donald acabou ficando razoavelmente famoso, mas também ficou meio doente. A última história é uma história do Pateta, Pateta o Vaqueiro Cantor. É uma história estilo aventura, com o Mickey e o Pateta visitando um amigo deles que era garimpeiro e que estava lidando as voltas com o Bafo de Onça e o Fuinha querendo roubar o seu lucro, seu ouro. E o Bafo de Onça conseguiu ser xerife na cidade e prendeu o cara sobre falsas acusações porque queria que ele revelasse onde escondeu o ouro. Depois de algumas reviravoltas e tal, o Bafo acaba se dando mal e o velho garimpeiro não perde o seu ouro. Uma piadinha do Ludovico no final, e é isso. A leitura desse almanac Disney seguiu um certo padrão que muitos almanacs Disney têm tido quando eu leio, ou seja, algumas histórias que me interessam bastante, muitas surpresas, é a parte legal, adoro a sensação que eu sempre tenho quando leio material Disney de estar explorando um material que é novo para mim, e oscilações com várias histórias que eu não consigo gostar, como quando tem histórias do Lobão, dos escoteiros mirins, mas no geral, se você parar para pensar, eu não achei ruim a história da pirâmide invertida, mesmo sendo uma segunda parte. Eu gostei da história dos escoteiros, eu adorei a história do Peninha, que a história do Peninha é muito legal. O Maravilhas da Natureza está presente com uma história longa que eu curti bastante. Então eu diria que esse Almanac Disney foi uma belíssima leitura. Valeu muito e, né, matou minha saudade que eu tava de ler. Até o próximo Almanac Disney, então, porque o Almanac Disney vai estar sempre presente nesse canal, eu tenho bastante para ler. E já vou meio que deixar separado numa pilha de leitura o próximo, para poder falar para vocês. E desse videozinho, se você gostou, aquele likezinho para mim, pro meu querido mestre do terror. E fomos!